Salve, salve, meus queridos seres humanos desta presente época em que vocês estão vivendo, neste mundo que se chama Terra. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu quero falar com vocês, seres humanos. O ser humano, que é a gente, né, velho? Pô, é engraçado que isso aqui que eu tô gravando é uma coisa que eu gravo agora, 10/6/2024. 10 de junho de 2024. Eu tô aqui pela manhã gravando esse vídeo. Eu vou falar sobre livros que mudam a vida. Eu vou falar disso aqui. Então, esse vídeo que eu posso estar gravando agora, que isso pode existir, reverberar para a história da humanidade, muito mais do que eu imaginei que ele pode ser. Isso vai ser relatado a partir da visão que eu estou vivendo agora sobre esse livro, que eu vou começar a falar sobre a Bíblia, que é o primeiro livro. O que é que esse livro marcou a minha vida e agora, nessa presente época? No futuro eu não sei. Pode ser que esse livro mude a história, que não mude, que esse livro tenha outro significado. Mas agora eu vou começar a falar a vida a partir dos livros que eu li, e livros que mudam a vida, em diálogo com a própria existência, com os seres humanos, e como esses livros podem ser contestados, entendeu? Refutados, modificados ao longo da história da humanidade. Imagine um vídeo, uma história humana, se um livro... Rapaz, isso eu acho muito interessante. Então, eu não podia começar por outro livro, né? Eu diria assim, eu tenho muitos livros que mudaram a minha vida, livros impactantes. E quero poder compartilhar isso aqui, porque, poxa, eu fico pensando, como é que os caras escreveram isso, velho? Entendeu? Sem nada. Pô, tem uns assim que eu gosto muito. Eu não vou falar dos outros todos, né? Mas assim, vou começar pela Bíblia. Mas assim, é muito incrível saber como é que as pessoas começaram a escrever a própria história da humanidade como um relato, para que isso fosse servisse de evidência do que eles estavam vivenciando ali, e que aquilo servisse para que o futuro fosse melhor, como direção do próprio passado, que percebeu que já sabemos para onde caminha a humanidade, e a gente tem que guiar elas, porque aqueles que vão nascer no futuro, eles precisam saber disso, para que eles guiem o mundo por essa direção, por esse caminho, porque é para lá que queremos nos conduzir. E isso é a coisa que mais me preenche como ser humano, é saber para onde é que a gente vai caminhar, entendeu? Com quem a gente está caminhando. E aí, porque às vezes parece que a gente caminha com um grupo perfeito, correto, mas um ser humano se levanta e fala assim, vai estar tudo errado. E a gente fala assim, pô, você vai ficar errado sozinho, velho. Aí ele fala assim, vai, tá tudo errado. Aí ele começa a reunir um grupo de seres humanos, tá tudo errado. Rapaz, esse cara, você vai mudar a história da humanidade toda por causa de um cara que a gente descobriu, que a gente entendeu, que a gente compreendeu o que é, por causa de um cara. Pô, velho, esse cara é um bocado de cara, e a religião traz esse cara como uma marca da existência, e a humanidade não compreende. Aqueles que viveram pela fé, aqueles que viveram pelo entendimento, por forma de pensar mundos diferentes, que se sacrificaram por causas que depois foram gigantemente demonstrado à humanidade o quanto aquilo era importante para a própria vida. Então, a gente pode estar caminhando nesse lugar e está tudo certo. A humanidade toda é hegemônica no discurso, e aí a gente pode levantar um ser humano que pode concordar ou discordar da gente. Então, a Bíblia é esse livro que para mim me marca assim grandemente como a história da onde os seres humanos querem que a gente caminhe, e a gente pode produzir isso com o passado, com o presente, com o futuro, porque a religião ela é isso. Então, no mundo que eu nasci, nenhum livro impactou tanto a minha sociedade, as pessoas onde eu vivo, a cultura que eu nasci, a forma que eu vivi, do que a Bíblia. Eu posso amar outras religiões, ter outros entendimentos, mas sem a Bíblia eu não entendo o mundo que eu nasci, em que eu inseri, em que eu cresci, a cultura, porque se benze, né? Porque você se benze, porque você fala assim, creio em Deus Pai. Tem um prefixo de Luiz Gonzaga que eu acho mato. Ele fala numa canção que ele bate numa casa e ninguém atende. Ele fala assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí lá dentro fala assim, para sempre seja Deus louvado. Então é coisa da cultura, tem coisa que vira palavrão, da própria existência, da linguagem. E a nossa expressão da linguagem é com a Bíblia. Isso é inevitável. Você pode estudar qualquer outro, você pode ser de outra religião, mas se você não conhecer a Bíblia, se você não tiver entendimento sobre esse texto, você vai estar voando na história da humanidade
A não ser se você for nascer um islâmico, você nascer na China, que tem outra cultura toda que não é tão impactada por essa cultura cristã como ocidental, como a gente que nasceu aqui. Então você vai se descolar da sua realidade, entender, compreender o seu contexto, da sua existência, do lugar onde está inserido, para você se inserir em outra realidade que você está estudando metafisicamente. Você não teve a experiência, você não nasceu dentro dessa cultura, você não cresceu com essa cultura, você não se estabeleceu fisicamente dentro da linguagem, da comunicação dessa cultura. Então você vai para outra cultura, você vai aprender a língua, vai aprender como se expressar, vai aprender como falar. E isso não é fácil não, viu, pai? Não venha achando que é fácil, que não é. Não é você pegar um texto bíblico e falar assim, rapaz, eu li ali na Bíblia e tal, e diz isso. Não é. Não é, porque não é. Olha, eu estudo há uns anos a Bíblia. Desde menino eu leio, olha, com meu pai, dentro de casa, os livros de oração, tudo que tem a ver da Bíblia, essa história desse Jesus, cara. Essa história, velho, pô, rapaz, isso impacta a minha vida. Eu gosto de dizer assim, Jesus é foda, cara. Eu gosto de dizer isso assim, porque assim, essa palavra foda tem a ver com o contexto do gozo, de estabelecer o prazer, a relação. Mas isso tem a ver também com a questão de significar um rompimento. Então Jesus é esse gozo, essa transferência de rompimento que é uma vida. Aí você bebe num copo assim, ó. Pode ser qualquer coisa. Você não sabe a que efeito eu tô aqui. Você só tá vendo eu beber. E isso aqui é para lubrificar as cordas vocais, para eu permitir voltar para a linguagem, porque senão o ser humano, pode ser que no futuro vocês já decidiram como é que a gente vai colocar essa linguagem, né? Roboticamente, será? Mas enquanto a gente está aqui, a gente usa a linguagem e lubrifica as cordas vocais para poder discursar e conversar, os pássaros cantando, tá ouvindo? Até eles, tem que tomar um líquido. Então a Bíblia é esse livro tão marcante, significativo para a nossa própria existência. Quando eu fui estudar a Bíblia, esse ao longo dos anos, eu trouxe aqui algumas Bíblias. Eu tenho essa aqui, essa é a Ave Maria. Eu tinha uma Ave Maria, minha mãe me deu do modelo, mas aí eu devolvi a ela por causa de outra coisa. Minha mãe me deu, eu dei a ela, tem uma relação assim. Minha mãe também, e aqui foi de minha mãe, tem o nome dela, Edith aqui, ó, tem o nome dela, tá vendo? Tem o nome dela, ela me deu essa. Eu falei, minha mãe me dê essa, ela assinou pra mim e me deu. Minha mãe foi uma das pessoas que me deu mais experiência sobre Deus. Testemunho de Deus. Não, eu vou dizer a você, uma pessoa de fé que eu vejo é minha mãe. Minha mãe, ela chegava no armazém, meu pai depois tinha falecido, né? Ela tinha um armazém, ela chegava, o armazém cheio de gente, era pra eu ir lá, véio, ajudar quando era guri, eu querendo brincar de bola, brincar mais dos guri. Quando chegava lá, 6 horas em ponto, ela largava, podia estar cheio como for, ela entrava pra dentro do quarto pra rezar a Ave Maria, 6 horas em ponto, fazia as Ave Maria e voltava, o cachaceiro, rapaz, o povo, a senhora sumiu, não sei o quê. Quando veio, estava ela lá orando. E isso é uma experiência de fé que marcou. E graças a Deus a gente está vivo, viu? Somos 8. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, isso aqui é outro livro, ó. Esse daqui é a Nova Linguagem de Hoje. Eu gosto muito dessa também. Eu não coloquei em ordem, eu botei aqui aleatoriamente. Eu vou falar com a melhor e menor. Eu estou dizendo que eu quero entender o que é a linguagem. Eu quero entender o que diz a Bíblia. Então, eu tenho uma nova tradução da linguagem de hoje. Essa daqui também é muito boa. Por que eu tenho essas Bíblias em casa? Eu comprei isso na época da faculdade e tal, aprendendo os textos, convivendo. Algumas eu tenho até antes da faculdade, que eu me esperei. Até essa aqui é depois. E porque hoje você também não acha. Hoje a internet, para você esmiuçar, para você conseguir esses textos assim separados, para você confrontar, comparar, requer um conhecimento e técnica de apuração de aplicativos, de coisas que não são tão fáceis, como eu aprendi analogicamente e hoje eu estou usando ainda dessa forma. Pode ser aí que no futuro, onde vocês estejam, você vai falar assim, pô, esse livro, ó, do meu jeito aqui, o melhor estudando é desse modo. Então eu tenho essa aqui é a minha Bíblia, deixei essa aqui fora, que essa é a minha Bíblia. Eu tenho ela até hoje, tá toda esbagaçadinha aqui, mas eu gosto dela, que tá mais rabiscada minha. Foi pra faculdade comigo. Essa é a TEB. TEB é uma tradução ecumênica bíblica. Então aqui tem o judaísmo, tem uma galera islâmica, uma galera cristã, que participou da tradução protestante, católico, ou não islâmico não. Aqui tem judeus, protestantes, católicos, é ecumênica essa tradução. Juntou muitas religiões da Bíblia para traduzirem juntos,
o que é que eles acharam de cada palavra, de cada contexto, o que é que aquilo queria dizer, qual era a interpretação. São comentadas, é comentado algumas, né? Esta aqui não é comentada, mas eu tenho alguns de estudos que é comentada, mas mesmo assim há alguns comentários sobre os versículos que se relaciona com outra profecia, se é ou não é. Tem coisas que diz totalmente oposto, que a gente vai ouvir. A questão da dicotomia que aparece com os gregos no Novo Testamento e o Velho Testamento, isso é uma coisa enigmática. A palavra diabo, divisor. Essa semana mesmo eu estava estudando sobre isso, e aí você vai vendo que Deus separou, mandou Abraão, se afaste da sua família. Quem dividiu a família? Rapaz, Deus vai dizer, se afaste, se afaste, se afaste. Você está entendendo? Rapaz, isso é um divisor ali no velho, que lá no novo vai ter outra semântica de linguagem, a partir da dicotomia, a partir da dialética, do mundo platônico, já das influências gregas, aquilo que Paulo bebe, que Paulo vai produzir dentro dos contextos. Então requer muito a gente se aprofundar nos textos para a gente não ficar voando. Essa é mensagem, linguagem contemporânea. São linguagens contemporâneas de época, né? Essa foi contemporânea a uma época onde houve esse movimento gospel, movimento de muito fervor jovem, esses movimentos sociais, mais ou menos na década de 2000. A gente está falando aqui da década de 2000. Então, essa é a linguagem contemporânea, que na década de 2000 eu ganhei dos jovens da Segunda Igreja Batista, que uma vez eu fui falar lá, uma vez. Aí os jovens me deram a dedicatória dos jovens da Segunda Igreja Batista em Camaçari. Então, também gosto, porque às vezes tem palavras assim na linguagem de hoje, você vê para os jovens e tal. É mais coloquial, né? A gente sabe disso do tempo. Aí eu tenho essa porque é para estudo, essa é uma que eu uso para estudo, que é a Bíblia Jerusalém. Jerusalém é uma Bíblia, uma tradução da Septuaginta. Ela é muito boa, é considerada por alguns da linguagem uma das melhores de estudo, essa, né? Então, eu tenho ela, tenho vontade até de outras, mas eu não acho mais necessário, porque assim, a inspiração da linguagem, quando você vê o mover do Espírito para minha crença, para minha experiência, aquilo que move o Espírito, eu entendo que a Bíblia, ela só é um meio. Ela é um meio, ela não é um conjunto de regra, de lei, de nada que venha instituir para a existência. Ela é uma experiência para que você relacione a sua experiência agora e ela vá fazer parte da linguagem da totalidade da humanidade também. Então a minha experiência, outros profetas, então a linguagem ela está viva. Ela não morre no texto. Porque senão ela estaria morta no próprio texto. Ela viveu. Então Deus está limitado à primeira e à última palavra. É a primeira e a última. Deus não está limitado à primeira e à última palavra. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas ele é de todas as coisas. A linguagem diz isso. O alfa e o ômega, né, do grego, que é a tradução. Então, não é isso. E isso é importante. Aí eu tenho a Pelegrino. A Pelegrino também é uma tradução que gosto muito. Essa tem uma coisa importante, que quando eu fui comprar, ela estava na promoção. É muito cara essa Bíblia, é um dinheirão. Eu tenho um padre amigo meu que também gosta dela. É caríssimo. Aí, uma vez que eu fui comprar, o cara falou, essa tá na promoção porque ela tinha uma errata, uma palavra que foi escrita errado na tradução, numa página, no versículo. Romanos 16, 23. Então, eu vou até ler o versículo para vocês. Ó. Saudamos-vos, Gaio, que me hospeda com a sua comunidade, Erasmo, tesouro da cidade, o irmão quarto. Uma coisa bem enigmática, né? Então deixa aí, vamos pensar o que é isso aí, então, um momento. Então, essa Pelegrino também é uma que eu gosto muito, excelente. E, por último, eu trago a minha Bíblia, que essa me acompanhou na faculdade toda, tá até hoje, tá cheia de rabisco. Tem coisas que eu escrevi que eu falo, rapaz, eu acredito nisso. Me deram esse baratinho na sala de aula. Não acredito que na faculdade tentaram me dizer uma coisa dessa. Mas a experiência do divino, do sagrado, eu gosto muito desse termo, sagrado, ele transcende a linguagem. Isso é o que eu acho que é a minha maior resposta da vida, e eu quero falar isso dos livros. O Verbo encarnou. O Verbo se fez carne. Então, aquilo que era linguagem escrita, era escrita, sabe? Aquilo que era escrito em livros, aquilo que era em livros, várias traduções. Aquilo que era em livros, encarnou, virou carne humana. Se tornou carne.
e ouvimos a sua voz. Ouvimos a voz da linguagem falando aos humanos. Arrependam-se. O reino de Deus chegou à terra. Isso é de uma beleza, gente. Gente, metanoia, expansão de consciência e luz. Deus chegou à terra em carne humana, todo estruturado como uma carne humana. Então agora ele disse aos humanos e mandou os humanos dizer uns aos outros que Deus nos ama. Essa é a mensagem da Bíblia. Esse livro, velho, enigmático, para mim, ele diz isso. Para mim, esse livro, por isso que eu trouxe o primeiro, velho. O que é que... Porque, justamente, porque você é fascinado pela Bíblia, porque é o livro que você mais gosta na vida. Rapaz, nesse livro aqui... Não, me chega a me emocionar, velho. Nesse livro aqui, rapaz, conta a história de que Deus, o sagrado, a força que criou o céu, a terra, o planeta, o cosmos, a existência, um dia quis vir à terra na forma de ser humano, igual a gente, bicho. Rapaz, eu me emociono com uma coisa dessa, velho. Ele quis vir igual a gente, velho. E virou um ser humano, chamou outros seres humanos e falou assim, velho, diga isso aos outros seres humanos. Eu amo... Rapaz, não. Vocês têm que estudar esse livro, velho. Não, vocês têm que estudar esse livro. Não, vocês têm que ler, pô. Você não tome baratinho, não, pô. Não fale que os outros leiam, não, velho. Não pega o aplicativo dessa porra. Rapaz, você tem que ler esse livro. Leia, rapaz, lê esse livro, velho. Esse livro diz aos humanos que Deus encarnou, velho. Rapaz, você tem que ler esse livro, cara. Não, você tá entendendo, velho? Esse livro conta essa história, velho, de que Deus encarnou em seres humanos, velho. Rapaz, me desculpe, eu me emocionei. Mas eu não aguento falar essas coisas. Eu quero trazer de verdade a situação, pô. É uma situação real, velho. Então, esse é o primeiro livro que eu quero compartilhar com vocês. Espero que eu não fique assim tão emocionado. Quer dizer, se me emocionar, velho, isso é de verdade, velho. Hoje, nesse dia, eu tomei essa decisão de vou falar cada livro. Comece pela Bíblia, falando desse. E esse livro conta essa história de que Deus virou um ser humano. Véio. Vocês, seres humanos, saibam sobre a terra. Deus encarnou em ser humano e mandou a gente dizer aos outros seres humanos. Aos outros seres humanos. Deus mandou a gente dizer aos outros seres humanos. Véio. Rapaz, digam isso. Digam isso. Eu amo a vocês. Véio. Valeu, gente. Valeu. Um abraço. Comentem, curtam, compartilhem. Se inscrevam aí que a gente vai participar dessa jornada. Cada livro, vocês participem, vocês tragam essa... Tragam um livro se eu já li, para eu ler, para eu trazer, para discutir e falar. Os que eu já li, eu vou trazer aí. Tem alguns aí que eu sonho em trazer. O próximo... Vamos ver quem vai ser o próximo. Um abraço.